Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Amém. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho 3 ocasiões para comemorar. Amém. O primeiro é que faz 1 ano e meio que Deus me livrou de um AVC. Amém. Estou aqui. A segunda que ontem eu e a minha excelentíssima esposa fizemos mais 1 ano de casado. Parabéns. E hoje faz 1 ano que eu me batizei. Amém. Louvado seja Deus, né, irmão? Amém. Hoje eu vou passar uma mensagem para os irmãos que é sobre a gratidão. E tem 2 historinhas que eu vou contar sobre uma gratidão. A primeira delas é que em 2019, um jovem chamado Abraham Ferreira Martins escreveu uma música que se chama Gratidão. E recentemente ele teve a felicidade de concluí-la como um clipe. A história da gravação se decorreu por um motivo familiar. Ele estava tentando medicina naquela época e também estava passando por um momento muito difícil, muito de angústia, por não conseguir ter sucesso. E até chegou em um ponto que estava quase desistindo de tudo. E nesses dias, que estavam muito tristes, ele recebeu um áudio de uma forma aleatória do seu irmão, que dizia que era grato pela vida e feliz por ser seu irmão. E também ele o orgulhava muito e o amava muito. Então Abraão ficou muito emocionado, impressionado, porque era tudo que ele queria para ouvir, para continuar mais um dia. Aquilo deu para ele um insight, uma luz, de como é importante nós compartilharmos a gratidão. Nós falarmos a outras pessoas que somos gratos por elas e sermos gratos independente das circunstâncias. Às vezes ele reclamava demais da situação que ele estava, mas ele não focava no tanto de coisas boas que Deus dava para ele. E isso o fez refletir e demonstrar as adversidades em gratidão e multiplicar a gratidão, porque a gratidão é a maior das bênçãos. Ele começou a acreditar que quanto mais exercemos gratidão, mais bênçãos temos, porque conseguimos receber as intervenções divinas em cada detalhe de nossas vidas. E querendo ou não, tudo é bênção. Ele começou a acreditar, aliás, desculpa, irmãos, em 15 de janeiro de 2020, ele teve notícias de que foi aprovado em medicina pela Federal do Paraná. E naquele momento foi muita alegria, muita felicidade e gratidão o transbordou de tal forma que aquela música fez todo sentido para ele, mais ainda do que já tinha feito. E ao todo, Deus o abençoou e que ele passou em 5 vestibulares de medicina. Amém. Depois que ele terminou a música, ele começou a cantar com seu irmão nas igrejas e até gravaram um clipe. Deus fez questão de deixar os rastros dele. E ele só tem que agradecer a Deus por tudo que aconteceu na vida dele. Então, ele usa esse versículo da Bíblia, que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Ele diz mais, que Deus exercerá em nossa vida de forma clara, desde que nós também exerçamos a gratidão.
A escritora e profetisa Ellen White, no seu livro Benefícios de Gratidão para com a Saúde, ela revela que após a queda de Satanás, desapareceu o elemento essencial à felicidade do homem, a gratidão. Os anjos perceberam na natureza humana o surgimento de outro elemento, a ingratidão. Os anjos sentiram-se magoados com a vil ingratidão do homem, em retribuição da rica generosidade que Deus proporcionara. A ingratidão é doença da mente, no nosso eu, que necessita de urgente trabalho. Somos ingratos pecadores. Portanto, irmãos, ninguém nasce grato. Aprende-se a gratidão exercendo mediante a sua prática. A gratidão tem que estar em nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. A gratidão humana, ela cega o entendimento e os sentidos. A gratidão produz indignação no coração dos outros. Uma água muito sabida. Em 1 Samuel, capítulo 25, conta a história de Nabal. Nabal, ele era um homem muito rico e possuía ovelhas e cabras, mas ele era ingrato e duro de coração e maligno no tratamento com as pessoas. O rei Davi, ele precisou da ajuda de Nabal, e este o desprezou soberanamente. Davi ficou muito envergonhado perante o seu exército e queria vingar Nabal e todos os seus homens. Mas, com a ajuda de Deus, a sua mulher Abigail pediu desculpas por Nabal, e Deus mesmo se encarregou de julgar as atitudes dele. Dias depois, Deus o feriu e ele morreu. Quase que a ingratidão de Nabal provoca uma desgraça na vida de muitas pessoas. Satanás também foi ingrato para com Deus. Ele não estava contente com a maneira que Deus o exaltou e passou a perder a gratidão por Deus. Portanto, irmãos, em tudo dai graças. E essas palavras nos ajudam a superar a ingratidão e a autopiedade, especialmente em tempos difíceis, e ter em mente o reconhecimento de que Jesus Cristo deu sua vida por nós e deixou de usufruir dos benefícios de sua divindade, esvaziando-se da forma de Deus para se tornar homem e morrer pelos nossos pecados, para nossa salvação. O escritor William Arthur White, ele diz no seu livro: sentir gratidão e não expressar a gratidão, é como embrulhar um presente e não entregar a ninguém. No livro Ciências do Bom Viver, na página 251, diz: coisa alguma tem de mais promover saúde do corpo e da mente do que um espírito de gratidão e louvor. Essa aqui é uma historinha. Agora vamos tratar a segunda historinha. Em Provar e Ver, do dia 29 de junho de 2013, fala a história da gratidão em som. Nosso irmão Ron Elias Correda,
ele era um adventista que não estava consagrado na igreja. E naquela época, uma professora do Conservatório Nacional convidou para um programa muito especial. E essa mulher falou e o Espírito Santo impactou a vida dele. Ele era professor de ensino básico e professor de música. Estava passando por uma situação, vamos dizer assim, na corda bamba. E ele pensou o que ele poderia fazer para obter, para ganhar mais dinheiro. Nessa oportunidade, ele saiu um pouco mais cedo da sua casa para ir para o colégio e começou a tocar saxofone dentro do ônibus. Foi a grande surpresa dele que desse tempo de ir da casa dele até o colégio foi mais ou menos uns 40, 50 minutos. Ele ganhou o equivalente a meio dia de trabalho. A partir daí, já vamos ver. Desculpa, irmãos. Aí ele se tocou, pois a diferença era grande. Ele pede a autorização do motorista e vai avisando as pessoas. E na maioria do caso, as pessoas gostam da música, aceitam e pagam por ela. E em uma oportunidade, ele foi visitar uns irmãos de Vila Rica. E conversando com o irmão, ele perguntou ao Juan como é que ele fazia comunismo. E ele disse ao amigo que ele ensinava, mas que ele fazia um cálculo aproximado disso tudo, e era isso que ele devolvia a Deus. Então o irmão, ele pensou por um momento e disse, não queria ofender, mas achava que eles estavam dizimando incorretamente. João, porém, ele ficou atormentado e quis saber como podia realmente desenvolver o dízimo. E nesse momento surgiu uma ideia de todo o dinheiro que entrasse, todas as colaborações que o passageiro dava, ele separia dos bolsos e começou a montar moedas, notas, e então ele separaria no bolso. O resto ele pôs no bolso de trás. A partir daí, Deus realmente abençoou a sua fidelidade. E ele sempre diz, no versículo 23 de Salmos 25, ele fala, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E realmente ele queria que Deus pudesse dizer isso a ele. E ele foi aprovado pela sua fidelidade. E ele se tornou um homem muito grato a Deus. Convidaria os irmãos, agora que a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo é o 18. Diz assim, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo fala da necessidade que está profundamente associada à condição pecadora do ser humano. A necessidade de dar graças. A gratidão, ela pode resumir uma infinidade de pensamentos e emoções tóxicas que contaminam a nossa mente. A inveja e frustrações.
Cultivar a gratidão não só nos ajuda a desenvolver o bem-estar emocional e regular o estresse, mas também tem repercussões positivas sobre a saúde física e espiritual. Abram suas Bíblias agora em Filipenses capítulo 1. O versículo é o 21. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele comenta que a gratidão é mais do que receber o milagre de Deus e nunca deixar de negá-lo, é amá-lo sempre. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que Cristo era tudo na sua vida. Ele nunca ousou em olhar para trás e desistiu. Ele amou incondicionalmente o seu Senhor e viveu incondicionalmente pelo seu Senhor. Paulo foi um exemplo para nossas vidas. Nós devemos ter um olhar e viver em gratidão para com Cristo e ser sempre o melhor cristão. A verdade é que o ser humano continua andando de um lado para outro, vivendo a vida sem um firme firmamento. Ele corre atrás de fama, de poder, de dinheiro e reconhecimento. E deixa para trás a gratidão a Deus, que deu o seu Filho para morrer na cruz por amor a nós. E alguns de nós, nem ao menos, agradecemos a Ele por esse feito tão grande. Nem ao menos, alguns de nós, dedicamos 5 minutos em comunhão com esse ser supremo, que nos ama com amor eterno. O poder da gratidão, meus irmãos, é o reconhecimento pela palavra de Deus. A gratidão é um dos componentes essenciais para criar felicidades e dar sentido à vida. Não existe felicidade sem a gratidão. Para terminar, irmãos, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16. O versículo é o 8 e o 9. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Para você receber os privilégios da gratidão, é necessário exercitá-lo. Quando praticamos a gratidão, nós entendemos que a vida é repleta de felicidade nas coisas simples. E ao praticar essa ação, essas pequenas coisas podem se tornar dignos para nós. Agora, eu gostaria, mas para terminar, eu gostaria de deixar um recado para os irmãos. Que nós sejamos sempre gratos a Deus em tudo. Que possamos falar para as pessoas das maravilhosas obras de Deus, com amor,
e gratidão. Amém. Sejamos gratos a Deus sempre. Agora vou